Aqui o início do capítulo 4. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse: alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem a Abel e sua oferta, mas não acolheu a Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com um semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que estás com um semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu, serás afastado da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que a que posso suportar. Hoje me expulsas da face da terra, também me esconderei da tua presença. Serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar a Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu intimamente sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. A Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. E Ada deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo um instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque disse às suas mulheres Ada e Zila: dai ouvidos à minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras. Pois matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes, ou 70 vezes 7. Tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. E ela disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus possa nos ajudar a compreender esse texto, que possa aplicar através do seu Espírito as nossas vidas. Amém? Que nós nos esforcemos por vivê-lo. Não é verdade? Meus queridos, nós vimos até agora que o primeiro casal, ele caiu na tentação de ser igual a Deus, de conhecer o bem e o mal. Nós vimos isso aqui. Nós falamos sobre isso aqui. Semana passada concluímos, né?
Eles desejaram, eles ansiaram decidir por si mesmos o que é bom e o que é mal. Aquele sentimento de autonomia que ele permeia o coração de todos nós. Todos nós temos este sentimento entranhado dentro de nós. Todos nós temos um pouco, alguns pouco, né? Outros muito, este sentimento de autonomia. Então, daí desencadeou-se o grande mal que nós vimos nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, que levou o homem a ser expulso da presença de Deus, que levou o homem a ser expulso do jardim. Então, Gênesis 4, ele tem a proposta de mostrar justamente as consequências dessa rebelião contra Deus. Quando nós lemos o Gênesis 4, nós achamos que o texto ele tem como objetivo mostrar a história de Abel e Caim, mas não é. A gente acha que o objetivo de Moisés aqui é mostrar quem era Abel e quem era Caim. O objetivo de Moisés ao escrever esse livro para os judeus, que ainda não eram judeus, mas que eram israelitas, que estavam advindo do cativeiro egípcio, era mostrar justamente as consequências da rebelião que ele havia narrado no texto antecedente. Se você observou aí, tem uma coisa bem interessante na leitura, que algumas delas nós não podemos ver somente lendo o texto em português. Por isso que eu sempre digo assim, ó, na leitura hebraica está desse jeito, para você ter uma noção de qual foi o objetivo, ou de como foi escrito o texto. Mas se nós observarmos, quando ele fala a respeito do pecado de Caim, ele cita justamente a genealogia de Caim. Perceberam isso aí? Olhem para o texto aí. Verso 16, ele diz assim: então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Mas Moisés faz questão de narrar as primeiras descendências, ou as 7 primeiras descendências de Caim. Será que isso é por acaso? É claro que não. Quando chega no término dessa 7ª geração, ele retorna para um novo filho de Adão, chamado Sete, e que ele diz que esse, por sua vez, gerou um outro filho chamado Enos, e daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Prestem atenção nessa dinâmica do texto, que vai ser muito importante para a compreensão dele, né? Porque o objetivo de Moisés é mostrar como foi o desenvolvimento, ou quais foram as consequências da rebelião dos primeiros, ou dos pais, né? Até a 7ª geração. Apenas 7 gerações depois do primeiro casal, e nós já veremos agora uma história triste de violência crescente aqui na história da humanidade. 7 gerações apenas, minha gente, 7 gerações. E nós já vemos assassinato, bigamia e toda uma sorte de tramas malignas. Então, os homens desde sempre, desde que o pecado ele passou a fazer parte da vida deles, eles são maus, eles têm a índole voltada para o mal. Então, desde o início, o homem não é ruim agora. Quem faz o homem ruim não é a televisão apenas, não é a mídia. O homem é ruim porque habita nele uma natureza pecaminosa. Então, desde que o homem ele transgrediu a lei de Deus e ele foi expulso, ele se rebelou contra Deus, desde sempre o homem é mau e tem uma índole inclinada para o mal. E é isso que o texto de Gênesis mostra nos primeiros capítulos da narrativa e as 7 primeiras gerações depois do primeiro casal. Se nós olharmos Moisés, ele vai narrar a narrativa da história de Caim e Abel de uma maneira muito semelhante à de Adão e Eva, ou de pelo menos como o mal ele se aproximou e derrubou o primeiro casal. Se nós olharmos aqui, verso 7, dê uma olhadinha aí. Quando Deus, ao abordar Caim, ele diz: por que o teu semblante está abatido, Caim? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante?
Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Nós vemos aqui, assim como na narrativa no capítulo 3, Caim está sendo tentado a pecar. Então é como que a história se repetisse. No capítulo 3, a sua mãe, ela é tentada pela proposta da serpente, não é verdade? Certamente não morrerás. Aqui Deus diz a Caim, se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante. Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta e o desejo dele será contra ti. Mas cumpre a ti dominá-lo. Deus o adverte a respeito disso, assim como tinha advertido os pais desse moço. No verso 8, vemos que Caim, ele sucumbe, ele cai na tentação. Ele tramou o mal contra o seu irmão. Então Caim disse a seu irmão Abel, vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Quando nós lemos na lei, quando a lei fala dos delitos, quando Moisés recebe a lei, porque junto com o decálogo vem uma série de leis civis, morais, uma série de leis que envolve o sistema sacrificial e ritualístico de Israel. Mas atrelado a estas leis, existe uma série de outras leis, porque Israel vive o regime teocrático, né? Não democrático. A palavra democrático não é governo do demônio não, viu? Demo não é de demônio não. Então, a palavra demos e kratia do grego não é o governo do povo. Aqui é o governo de Deus. A palavra theo vem dessa palavra grega aqui, ó. Theos. É o governo de Deus. É Deus quem governa. Agora, obviamente, que neste início, Deus governa através dos patriarcas. É assim que funciona. Então é aqui que vemos a narrativa. Moisés, quando escreveu a lei, falando a respeito destes crimes que eram cometidos no campo. Interessante que o assassino, ou aquele que iria cometer o delito, muitas vezes ele procurava ir ao campo, porque ir ao campo significava ausentar-se de testemunha do crime. Por isso que a lei, a lei que Deus estabeleceu à nação de Israel, ela cobria alguns tipos de delitos que eram praticados no campo. Tipo, se a mulher ela for estuprada, se por acaso ela estiver no campo, não tenha nenhuma testemunha, se porventura ela em legítima defesa conseguir matar aquele que tenta praticar o delito, ela será justificada. Ela responderá pelo crime, mas é aquilo que a justiça hoje diz, não é? Por um crime culposo e não doloso. Porque ela está fazendo ilegítima defesa. Porque na verdade, perceba a malignidade de Caim. Caim sabe que ir ao campo é estar ausente de qualquer pessoa que pudesse testemunhar contra ele. Mas ele é a descendência direta de Caim e Abel, mas nele já habita o pecado, meu filho. Então, desde que o pecado passou a habitar o homem, meu irmão, ele é maligno, ele é corrupto, ele é mau, ele maquina o mal. E foi isso que aconteceu, Caim maquinou o mal contra o seu irmão. Mas de maneira semelhante ao que aconteceu no jardim, Deus procura Abel, não é? Perguntando que a Caim, onde estava ele? Verso 9, ele diz, o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, teu irmão? Veja a resposta de Caim, uma resposta bem educada, né? E mentirosa plena. Eu não sei.
por acaso sou eu guarda do meu irmão? Uma resposta gentil, né? Bem cortês para alguém dar a Deus. Do mesmo jeito que Deus ele foi em busca de Adão e Eva e disse: Adão, onde tu estás? Estou aqui, Senhor, atrás da moita. Por que, Adão, tu tá atrás da moita? Porque a gente está nu. Quem foi que te disse, Adão, tu estava nu? Moisés, ele narra a história semelhante, não é? Deus vai até Caim e diz: Caim, cadê Abel? Sei não. Sou porventura babá. Se fosse hoje, né, ele diria: sou porventura babá de Abel? Sei não, Senhor. Na verdade, ele já o havia assassinado. Não é verdade? Verso 12, mais uma semelhança, quando ele diz: quando cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força, serás fugitivo e vagarás pela terra. A semelhança do primeiro casal, Deus expulsou, não é? Caim do convívio. Se você vagarar pela terra, preste atenção nessa linguagem usada por Moisés, porque só é possível compreender a sequência do livro de Gênesis quando nós compreendemos os diálogos, as tramas que estão em jogo aqui. Você vagará pela terra, ela não dará mais a sua força. Lembram que lá no capítulo 3, a terra que era aliada do homem, ela tornou-se sua inimiga? Com a maldição que Deus impôs sobre ela, diz, ela produzirá cardos e abrolhos. Verso 14: hoje me expulsas da face da terra, também me esconderei da tua presença, serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar, me matará. E a semelhança dos pais, ele vai para onde, meus irmãos? Qual é a direção que Caim ocupa? Qual é a direção? Isso, oriente do Éden. Lembremos que os querubins estavam aonde mesmo? Na parte oriental. Então lembrem por que esse tipo de observação é necessária. Porque essa vai ser uma expressão repetida nos Salmos. É justamente aquela ideia figurada a respeito da água. Lembrem sempre desses termos, porque na linguagem poética hebraica eles vão sempre fazer menção ao mal, referindo-se ao norte, ao oriente. Sempre a ideia de que o mal vem pelo mar. Não esqueçam disso, porque sempre que vocês se depararem com esses textos, vocês vão sempre recordar desses episódios e vão compreender o que é que o autor quer dizer com isso. É aquilo que eu falei, não é para não sair dizendo besteira por aí, como tem no livro de Apocalipse, que haverá novos céus e nova terra onde o mar já não existe. As pessoas andam pregando que quando Deus restaurar os céus e a terra, o mar não existirá mais. Só que aquilo é uma linguagem figurada. Porque é pelo mar que os inimigos dos israelitas vêm. Paulo diz que nós somos o Israel de Deus. De maneira figurada, João está dizendo que no novos céus e nova terra não há possibilidade de existir o mal. Por isso que ele faz menção ao mar. O mar já não existe, porque no novos céus e na nova terra, este lugar nós estaremos isentos e ausentes do mal. O mal não será uma ameaça para nós, porque ele já foi destruído antes. Então é essa a percepção que o texto quer passar, e não que não existe praia. Não é isso que o texto quer dizer. Então, a semelhança da narrativa inicial, perceba que Moisés ele coloca a narrativa de Caim e Abel. Vemos essa narrativa, um duplo enredo, né? Do verso 1 ao 16, vemos o assassinato, né? Vemos Caim matando ou assassinando Abel. Do 17 ao 24, vemos a geração,
ou os descendentes de Caim. Preste atenção nessa dinâmica, certo? Para nós não perdermos a compreensão do texto. Então, não é possível observar lendo o texto em português, mas se nós lêssemos aqui esse texto em hebraico, perceberíamos que o autor ele tem um cuidado de tratar a narrativa dentro de uma proposta meio que os literários chamam de anacrônica, não é? Anacrônica em que aspecto? Tipo, ele vai escrevendo e vai repetindo palavras e colocando números que tinham um papel ou um símbolo importante no contexto judaico. Tipo, número 7, nesse texto, ele é mencionado várias vezes aqui. Tipo, o nome irmão ocorre por 7 vezes nesse texto. A palavra Caim, ela repete-se por 7 vezes. Coisas desse tipo. Isso faz parte da proposta hebraica. O que é que isso me ensina? O que é que isso tem a ver? Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, para você ver como é importante perceber isso. Eu espero que vocês já tenham lido o capítulo 1 de Mateus, né? Espero que vocês não tenham pulado. Que o capítulo 1 é aquela famosa genealogia, né? Que o camarada, ele, como diz aquele camarada da Globo, ele empola só de ver. Ele, quando vê, ele já fica arrepiado. Lembra que do capítulo 1, do verso 1 ao 17, é só genealogia? Agora, por que Mateus começou esse livro assim? Tem que ter uma resposta. Por quê? Melhor, por que Mateus dividiu essa genealogia assim? Veja só o que é que ele diz aqui, ó. Deixa eu achar o texto aqui. Verso 17. Alguém pode ler aí bonito para a gente? Verso 17 do capítulo 1. Por que ele fez questão de dizer esse fato aí? Porque Mateus, ele dividiu a história genealógica de Jesus em 14 gerações. Aqui está a palavra David em hebraico. Isso daqui é nada mais que isso aqui, ó. Deixa eu corrigir aqui. Quanto é que tem aí? 14. Lembram que na escola a gente estudava uma coisa chamada algarismo romano? Que as letras elas assumem valores numéricos. Aí você entende aquele negocinho lá da Bíblia 666? Que o povo vê até em quilo de açúcar, em pacote de cuscuz, o povo vê em tudo. Eu não vou comprar esse negócio, não. Isso aqui tem o número da besta, cuidado. O cara vê o número da besta, pelo amor de Deus, meu irmão. Se você estiver vendo o número da besta nos alimentos, pode trazer para cá que a gente come, viu? Não tem problema não. Se você fizer uma feira, principalmente aquelas latas de leite ninho, se você vê no corro de barra, 66, pode trazer para cá que a gente não tem problema não. Se 666, meu irmão, isso é algo parecido com isso aqui. Quando você vê, porque no texto grego lá não tem 666 não, é assim, ó. 666. Na tradução o cara bota 666, mas tem 666. Isso daqui nada mais é do que Neron Kaiser, ou Nero César. A besta lá em Apocalipse que João ele narra, era César, era Nero. Aí o povo fica dando o número da besta a todo mundo aí, né? Aí eu vi o número da besta. Eu assisti um filme chamado 23, que é um filme que
no curso na universidade, no curso de psicologia, eles passam. Qual a moral desse filme? O cara, ele tem uma paranoia com esse número 23. Ele vê 23 em tudo, meu amigo. Se você colocar isso na cabeça, você vai ver 66 em tudo. Percebeu? Você vai ver 666 na camisa da irmã, você vai ver 666 no código de barra, no número de telefone, você vai ver em tudo. Como é que você vai? Você vai somando os números, dividindo, multiplicando, aí 666. Aí, meu amigo, você vai ficar um paranoico. E não é essa a proposta. Certo? A numerologia hebraica, ela é muito importante. Agora, claro, não vamos também, esse número aqui tem que ter um significado. Não é assim. Mas, tipo, o Apocalipse, ele insiste no número 12. E nos múltiplos de 12. Porque, na verdade, ele está fazendo menção à igreja. Porque ele está fazendo menção às 12 tribos e aos 12 apóstolos. Que é a igreja da antiga e da nova aliança. Esse número 24, 12, 144 mil, estão sempre se repetindo no livro. E não é por acaso. É porque existe uma proposta simbólica no livro. Então, nós temos que ter cuidado. Por isso que é importante a gente ter essa percepção quando a gente lê um texto, principalmente no Antigo Testamento, quando ele faz menção a essa numerologia, que tem a sua importância. Então, no capítulo 1 de Gênesis, existe essa proposta. Não é? O autor, propositadamente, ele repete. Ele faz um jogo com o número 7. Agora, a grande pergunta que não quer calar é: por que o número 7? Moisés gostava do 7 por quê? Ou nesse texto ele preferiu o número 7 por quê? Por que essa preferência? Isso atendia o que na sua proposta teológica no livro? Não é? Lembremos, retomemos o verso 15 do capítulo 3 e leiamos novamente para a gente ter uma ideia do que é que está em jogo nessa trama aí. Alguém pode ler para a gente o verso 15 do capítulo 3? Veja que o texto ele fala a respeito de uma batalha, de uma guerra, que vai haver entre quem? A descendência da mulher e a descendência da serpente. Muito bem. O que é que Moisés está narrando no capítulo 4? Justamente o começo dessa batalha. Já começou, meu irmão. Não é algo para um futuro distante, já começou a batalha. Essa luta que Deus havia dito de maneira profética, não é? A Eva, olha, porém inimizade entre tu e a serpente, porque nós vimos aqui a implicação de Eva ter dado ouvidos à voz da serpente, lembra? Que Eva teria se tornado escrava ou serva da serpente, mas Deus, ele prontamente, misericordiosamente, ele coloca inimizade entre a mulher e a serpente, e entre o seu descendente e os descendentes da serpente. Então, é aí onde começa a trama, e Moisés, ele já começa narrando o início dessa batalha entre a semente da serpente e a semente da mulher. Por isso que ele tem essa proposta no número 7, que eu não vou responder ainda, vocês vão ficar com aquela curiosidade, já nós vamos responder. Por isso que ele narra prontamente as 7 primeiras descendências de Caim. A princípio eu vou só dizer a vocês que 7 na Bíblia, ele conota a ideia de quê? Perfeição.
Na Bíblia, o 7, ele tem esse objetivo aí. Então, por isso que Moisés, ele prefere esse jogo na língua hebraica com o número 7. Certo? As palavras se repetindo por 7 vezes, as 7 primeiras descendências, não é? A 7ª descendência de Adão, e por aí vai. Então aqui iniciou-se a batalha, iniciou-se a guerra. Percebemos que equivocadamente Eva, quando ela dá à luz Caim, não sabemos se os filhos são gêmeos ou não, porque a narrativa diz que ela deu à luz Abel e depois deu à luz Caim. Não sabemos se ambos eram gêmeos. Sabemos que Abel era o primogênito, não é verdade? Ou melhor, Caim era o primogênito, Abel foi o subsequente. Mas quando ela recebeu Caim, foi que ela disse: alcancei do Senhor um varão. Meu irmão, perceba a frase de Eva: alcancei do Senhor. Essa palavra que ela disse, alcancei do Senhor, aí sem inferência nenhuma, mas de maneira bem direta, ela acreditou veementemente que esse sim seria o filho que daria início ao cumprimento dessa palavra no capítulo 3. Alcancei do Senhor o varão. Ela achou que este sim seria o descendente que daria início a essa guerra em favor da sua semente, né, contra a semente da serpente. Só que Eva estava equivocada mesmo. Quando nasce Abel, o que é que ela diz? Quando nasce Abel, o que é que diz ela? Hã? Nada. Ela não diz nada. Ela não diz nada. Vocês ficaram procurando aí e não acharam, não é verdade? Ela não diz nada. Aí você diz, e daí? E daí que tem muita coisa. O nome que ela deu ao filho já disse tudo. Abel é vaidade. Vento. Coisa fútil. Em outras palavras, Abel nasceu por ironia do destino. Se Abel não nascesse, isso não faria a mínima diferença. Só que Eva está equivocada nos seus juízos. Eva está equivocada naquilo que ela pensa a respeito dos seus filhos. Que na verdade é o contrário que se desenrola. Vemos que Caim, ele trouxe, não é? De maneira muito israelita, Caim, ele assume a profissão do pai. Caim, ele é o quê? Ele é agricultor. Adão era o quê? Adão era agricultor, na verdade. Abel, pastor de ovelha, na verdade. Caim, ele assume a profissão do pai. Por quê? Ele é o primogênito. Isso é normal. Na lei que Deus deu a Moisés, que está registrada de maneira bem detalhada no livro do Êxodo e no livro de Levíticos, vemos que o filho, o primogênito, quando o pai morre, é ele que assume a responsabilidade da casa, não é verdade? É ele que deve assumir o papel patriarcal dentro de casa. Então Caim, ele, como um bom filho primogênito, ele assume a profissão do pai, e chega um momento em que ele vai ofertar ao Senhor. Veja que essa também é uma prática muito antiga, meu irmão. Certo? Isso é uma prática muito antiga. Então ele vai ofertar ao Senhor, como também Abel. Só que detalhe aí, desde sempre, não é no Novo Testamento não, é desde sempre. Veja
o detalhe no texto aqui, verso 4. A parte B do verso. E o Senhor acolheu bem a quem? E sua oferta. Verso 5, parte A. O que é que ele diz? Perceba que o ofertante vem sempre primeiro que a oferta. Isso é um princípio que é desde sempre, meu irmão. Caim levou a oferta, Deus atentou para Caim e a sua oferta e não aceitou. Atentou para Abel e a sua oferta e aceitou. Então, desde sempre, Deus sempre viu a intenção, a motivação de quem oferta. Não é apenas o que é ofertado, o que é levado, o que é dado, é como se é dado, como é feito, a maneira que é levada. Claro que os detalhes demonstram isso. Caim não se preocupa em dar o melhor a Deus, diferente de Abel. Ele leva das primícias. Algumas pessoas erradamente dizem assim: Deus não recebeu o sacrifício de Caim porque Caim levou fruta. Caim ia levar o quê? Se não fosse fruta. Ele era agricultor, ele ia levar o quê? Caim está levando daquilo que lhe é próprio. E é isso que a Bíblia orienta na lei. Você leva o que tem. Ele está levando do fruto da terra porque ele é agricultor. Abel está levando dos rebanhos porque ele é pastor. Deus não recebeu a oferta, foi por causa disso não. Porque primeiro Deus atentou para Caim e viu a maldade, a malignidade, a má intenção, ou as segundas intenções do coração daquele homem. Então prontamente a sua oferta, ela se tornou inválida, inapta. Percebemos, meu irmão, que Abel, ele é tão insignificante, não só para a família, não só para Eva, mas Moisés faz questão de narrar a história de Abel e não há sequer uma frase de Abel. Você percebeu que Abel, ele é um personagem mudo? Ele não fala em lugar nenhum da narrativa, meu irmão. Mas, meu querido, desde já Moisés já quer ensinar uma lição com isso. Que aqueles que são descendentes da mulher, aqueles que estão debaixo da bênção de Deus, eles não precisam falar, porque é Deus quem fala por eles. Ainda que as suas vidas, elas não tenham tido expressão a ponto de influenciar em alguma coisa. Mas Deus é a maior influência na vida deles. Abel existe na narrativa apenas como um coadjuvante. Ele nasceu, recebeu o nome que tem, não é? Que já demonstra o desprezo e o descaso da sua mãe. Ele é levado, assim como Cristo, como uma ovelha muda, ao matadouro, não é? Porque de má fé Caim leva Abel para o campo e o assassina. Em pleno exercício de amizade, de companheirismo. Vamos ao campo, meu irmão. Inesperadamente, traiçoeiramente, ele é morto, assassinado pelo próprio irmão. Mas o silêncio de Abel não põe fim, meu irmão, a justiça de Deus, porque é Deus quem pede conta a Caim do seu irmão. Ele diz: Caim, onde é que está o teu irmão? Ele diz: eu sei de meu irmão. Eu sou algum guarda do meu irmão. E o interessante é que a Bíblia registra o episódio de Abel dizendo: o sangue do teu irmão clama, Caim. Não precisa o personagem falar. Não precisa o personagem ter expressão ou falar por ele mesmo, porque na verdade essa é a descendência que Deus havia constituído para carregar o brasão do seu evangelho. Então é ele quem se responsabiliza. Eu não sei se você percebeu
de maneira proposital. Abel é mudo. Do contrário, os descendentes de Caim, os caras são um fenômeno. Percebeu? Ou vocês não perceberam na leitura da genealogia de Caim, a geração de Caim? Ele diz aqui, ó, verso 20. Ada deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Olha a descendência de Caim. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. E não para por aí. Zila também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo um instrumento cortante de cobre e de ferro. Que paradoxo é esse, meu irmão? Abel não profere uma única palavra sequer, e os descendentes de Caim são prósperos, são inteligentes, são habilidosos. Que paradoxo é esse? Por que é que acontece isso? Não é verdade? Será que ainda hoje nós vemos a vida dessa maneira? Não existe momentos assim que a gente olha assim e diz, rapaz, aquele camarada nem vai para a igreja, pois, nem serve a Deus e é um cara tão cheio de ideia, né? Nem tão inteligente. E eu aqui, meu Deus, aquele camarada, não é dizendo que na igreja só tem gente ignorante, não é isso não. Mas a olho nu parece que os ímpios, ou que as pessoas que não estão debaixo da aliança com Deus, elas são mais fortes. Elas têm mais poder, influência, inteligência. Interessante que os cientistas, ou os grandes nomes da ciência, a maioria deles são ateus. Como é que a gente explica um negócio desse? Existem muitos que defendem, mas existe um outro grupo enorme também que contraria, que escreve livros contra, que palestram contra a existência de Deus, que ignoram o fato de alguém, pelo menos, admitir que existe Deus. No nosso país, o maior arquiteto que temos aqui, na verdade, e um dos maiores do mundo. E a gente fica se perguntando, meu Deus, tanta gente boa, como disse Caio Fábio, tanta gente boa de Deus. Cadê esse povo, meu Deus? E Deus vai e honra um ateu? Meu irmão, se você acha que isso é uma crise para você, isso existe desde o início da humanidade, meu irmão. Isso é uma coisa que se pergunta desde o início da humanidade. Mas eu espero que a gente saia daqui pelo menos com uma resposta a respeito disso. Por que esse negócio, né? Mas propositadamente, Moisés ele se volta para a 7ª geração de Adão e ele diz que tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher e deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Aí Eva, sobriamente, não é? Ela disse, Deus me deu outro filho em lugar de Caim. Foi? Em lugar de Abel. Eva agora entendeu que Caim não é aquilo que ela achava que era. Porque Caim pôs fim a esse filho, né? Quando a gente lê esse texto aqui, a gente pensa que o objetivo maior do escritor é falar sobre o primeiro assassinato da raça humana, né? A gente pensa que é isso. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente pensa que Moisés ele queria ensinar sobre a violência,
Imaginamos Moisés numa escola bíblica dizendo aos meninos: está vendo aí como foi que a violência apareceu na terra? Está vendo como o homem é ruim? O irmão matou outro irmão. Não façam isso não, meninos. Porque quando Moisés escreveu esse texto, Moisés não escreveu com essa finalidade não, meu irmão. Quando nós lemos do verso 8 até o verso 24, se não conhecêssemos o que estava contido do verso 25 e 26, chegaríamos a uma conclusão óbvia. Onde está a fidelidade de Deus? Foi Deus que disse que por inimizade entre a descendência da serpente e a da mulher. Cadê a descendência da mulher? Cadê? Onde está a fidelidade de Deus naquilo que prometeu? Deus não falou que sustentaria a descendência da mulher. Abel morreu, acabou-se. Os descendentes de Caim, eles tomaram conta. Porque, na verdade, Moisés ele está tratando Caim como o descendente do próprio diabo. Caim é aquele que começa ou que dá início àquilo que nós vamos ver nas páginas de toda a Bíblia, né? Que é aquela trama que se desenvolve entre a guerra entre dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Caim é o primeiro homem que inicia, o que dá o pontapé inicial como descendente ou como porta-voz, aquele que veste a bandeira não de Deus, mas do diabo. É aquele que se deixa dominar, que se deixa vencer pela ambição, pelo pecado, por desejos ambiciosos. Porque Caim, ele sente inveja do seu irmão, porque Deus recebe a oferta do seu irmão e não recebe a dele. Deus vai até ele e diz: Caim, mude. Porque no momento em que você for diferente, no momento em que você for outro, que as suas intenções, que as suas motivações forem outras, você será recebido por mim. Mas ele prefere alimentar as suas ambições, ele prefere alimentar a sua inveja e matar o seu irmão. Então Moisés ele começa iniciando, falando a respeito da fidelidade de Deus, e quando chegamos no verso 25, é aquele ar de alívio mesmo, né? Deus é fiel o suficiente para sustentar a sua descendência, meu irmão. Em meio ao silêncio de Abel, ao assassinato no campo, sem testemunhas, mas Deus é a maior testemunha e diz: tornou Adão a coabitar com sua mulher e teve um novo filho chamado Sete. E Eva concluiu: o Senhor me deu um filho em lugar de Abel, que Caim matou. E para que não bastasse, Sete gerou a Enos, e Enos começou a invocar o nome do Senhor. Aquela famosa ideia de igreja. A igreja não iniciou-se em Atos dos Apóstolos. Ela formalizou-se em Atos. Ela tomou formas diaconais, pastorais, presbiteriais, mas a igreja, ela inicia-se no Gênesis, quando o nome do Senhor começa a ser invocado. Igreja é um grupo de pessoas que se reúnem para invocar o nome do Senhor. Aqui está implícito o primeiro princípio da igreja, que na verdade é um princípio que é extraído da própria família, como nós já vimos aqui, não o contrário, né? Então, ufa, Deus é fiel. Deus é aquele que preserva, aquele que dá continuidade à semente da mulher, né? Agora, o que é que isso ensinava aos israelitas que estavam no deserto? Lembremos que Moisés escreveu isso, não foi para a gente não.
Moisés escreveu isso para os israelitas que saíram do Egito. Nós iremos aplicar este princípio para nós, como palavra de Deus, que podemos fazer. Mas o que é que essa mensagem de Moisés aqui, ela ensina aos judeus que estavam aonde, meus irmãos? No spa? Eles estavam aonde por essas horas? Eles estavam no deserto, um sol de 50 graus mais ou menos, debaixo de crises, né? De consternações, que quando a gente vê a peregrinação do povo judeu ou do povo israelita lá no deserto, não foi mil maravilhas não, meu irmão. Foi uma peregrinação muito sofrida, muito gloriosa, porque Deus se manifestava, não é? Mas muito sofrida, porque o povo era de dura serviço. O povo colocava Moisés na parede, meu irmão. Moisés, se nos tirasse dali para morrer aqui, não foi? Por acaso era falta de túmulo lá no Egito, Moisés? Moisés aqui sem água potável, Moisés sem comida na panela, tu nos tirasse de lá para nos assassinar aqui, não foi, Moisés? Moisés, tu nos trouxesse, nos tirasse do Egito para nos levar ao mar, nem nadar sabemos. Moisés, como é que vai ficar aqui, Moisés, a nossa situação? Tu estás nos levando para Canaã, onde os homens moram nos montes, não é, Moisés? Foi um momento difícil. Então, Moisés escreve isso com o objetivo de quê, meu irmão? Ele quer ensinar o que esse povo? Que Moisés está dizendo, meu irmão, em outras palavras, minha gente, confiemos na fidelidade de Deus. Esse não será o fim do seu povo, não, minha gente. Deus, como foi fiel para preservar a descendência da mulher, o povo da sua aliança, Deus é o mesmo ainda hoje. Ele vai preservar nós como povo da sua aliança. Deus não vai nos deixar o marasmo aqui nesse deserto, não. Deus não nos abandonou. E a maior prova é o próprio Deus, não é? Mandando uma coluna de nuvem para proteger o povo do sol durante o dia e uma coluna de fogo para guiá-los durante a noite. Provendo carne para mais de 2 milhões de pessoas, meu irmão. Se você é dono de casa ou dona de casa, você sabe o quanto é difícil você manter a sua família. Agora imagine Deus manter uma família de mais de 2 milhões de pessoas. O que é Deus prover pão para esse povo durante 40 anos, meu amigo. O cara às vezes tem um filho de 18 anos, o camarada acorda, dorme de 5 da manhã, acorda de 3 horas da tarde, o camarada já fica agoniado. Menino, vai arrumar um trabalho, meu filho. Arruma uma lavagem de roupa para ajudar a gente aqui dentro de casa. Agora imagina Deus sustentando milhões de pessoas durante 40 anos. Agora não é só provendo o necessário no que diz respeito ao mantimento, não. Diz o texto em Êxodo que as roupas não se acabavam. Não tinha Manuele, né, naquela época. Não tinha casapio. O que tinha, meu irmão, era sol, era chuva, mas muita provisão de Deus, porque as roupas não acabavam, os chinelos não se desgastavam e o mantimento tinha diariamente. Deus proveu, Deus sustentou ou não esse povo, o povo da sua aliança? Deus proveu ou não, meu irmão? Deus sustentou ou não? Então a grande lição que Deus, através de Moisés, dá ao povo no deserto é: Deus preservou a história humana, preservando o seu povo. Deus não preservará nós, povo da sua aliança? O microfone, de repente, ele disparou um agudo aí. Então, do mesmo modo, meu irmão, esse texto nos ensina, nos dá a certeza
que Deus é fiel para nos sustentar até a vinda de Cristo. Você acha que tudo vai se acabar? Você acha que essa avalanche de dificuldades ela vai lhe sucumbir? Vai não. Você acha que Deus lhe abandonou, que Deus lhe deixou de mão? Não deixou nada, meu. Você é povo da aliança de Deus. Deus tem uma aliança conosco, meu irmão. Isaías diz: pode até uma mãe deixar um filho que amamenta, mas o Senhor jamais se esquecerá de nós. Deus é fiel para preservar a sua descendência, meu irmão. Deus, ele tem uma única palavra. E esta palavra ela foi impetrada no início da humanidade. Haverá uma batalha. Cristianismo é uma batalha, é uma guerra, é uma luta travada. Não acho que cristianismo é um spa. Cristianismo é um momento onde você senta numa praça e dá gargalhadas, não. Servir a Cristo é uma guerra travada com o reino das trevas, meu irmão. É luta constante, 24 horas por dia. É uma luta travada enquanto vida você tiver. Mas saiba de uma coisa, é uma vida vivida debaixo de muitas glórias e de muitas vitórias, não por conta da sua habilidade, das suas forças, mas porque Deus, ele continuará sendo Senhor de sua vida durante toda essa trajetória. Deus jamais lhe deixará sozinho. A maior prova disso, em um dado momento onde a Arca da Aliança foi arrancada de Israel, o povo ficou com a baixa estima, Davi preocupado, não é? O monarca desesperado, o que vamos fazer agora se a presença de Deus que está expressa na arca não está mais entre nós? Mas para surpresa eles recebem de volta a arca pelas mãos dos próprios idólatras, dos adoradores de Dagon, porque no outro dia, quando eles chegaram no templo, a cabeça de Dagon estava decepada, estava no templo, a imagem prostrada diante da Arca da Aliança. E isso ensinava aquele povo que Deus não precisava de exército, Deus não precisava de rei, Deus não precisa de ninguém, meu irmão, porque Ele ganha uma guerra sozinho. É Ele quem luta, é Ele quem peleja, Deus é quem vai à frente do exército, é Ele quem batalha pelo seu povo. E essa é a grande mensagem que esse texto nos ensina. Deus, Ele é o nosso exército, meu irmão. Lembram da expressão do salmista: o Senhor dos exércitos é o nosso socorro, Ele é nosso refúgio. Amém, queridos? Então foi na hora certa, não foi? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a se apropriarmos dessa palavra, meu. Essa palavra não é minha, é de Deus. Essa é a palavra de Deus, meu irmão, e nós temos que confiar nessa palavra. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Alguma pergunta, meu irmão, alguma dúvida? Você pode estar se questionando aí, mas que sinal foi esse? Não sei. Eu não sei que sinal foi esse que Deus colocou em Caim, eu não sei. Só posso lhe dizer o seguinte: não foi tornar Caim negro não, viu? Como alguns pregadores dizem por aí, não. Foi não. Porque nós estudando aqui o capítulo 1 de Gênesis, vimos que pelo fato de Adão ter sido criado da cor do barro, essa é a ideia da palavra Adão, é possível todos os cruzamentos genéticos. Nós vimos aqui, não vimos? Não, por favor. Nem também fique aplicando isso a tatuagem, não, viu? Um bocado de gente diz assim: ah, Deus marcou Caim. Tatuagem é coisa de Caim, coisa de descendência da serpente. Não estou mandando você fazer tatuagem, não, também não. Mas não fique aplicando ideias como não usar tatuagem a esse texto, não, que esse texto não tem nada a ver com isso. Eu não sei que marca foi essa, mas que marcou, né? Não sei como, mas não sei ali, né? O que foi que aconteceu? Como no seminário eu brincava, o pessoal dizia: a fruta que Eva comeu foi a maçã. Eu brincava com os meninos e dizia: eu discordo, porque o texto dá mais indício que foi um coco, não é? Ela tomou e comeu. Então, são coisas desse tipo aí. Alguma pergunta, meu irmão? Alguma dúvida?
Alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara? Muito bem lembrada aí, que eu vou dizer outra coisa a respeito desse texto aí. Porque tem tanta coisa que o camarada vai falando. A proposta dele falar sempre esse jogo de 70 vezes 7, certo? Lembra que esse texto é repetido por quem? Sobre o perdão, não é? Quando ele fala sobre essa ideia de 70, porque é questão de tradução. A ideia de vezes e colocar a conjunção i. A ideia que permeia por trás de texto como esse é que ele tá trazendo um número que é impossível de você esgotá-lo. 7 não é o número da perfeição. Entende? Então a ideia é que é impossível esgotar, dependendo da ideia. Então, assim como o perdão na vida do cristão, ele jamais, em momento nenhum pode ser imposto a ele um limite. Eu só perdoo fulano 2 vezes, 3 vezes, não existe. Perdão, ele deve fazer parte da vida cristã durante toda a vida do indivíduo. Só que nesse texto aí, essa frase é citada por quem? Lameque. Quando Lameque está dizendo isso, meu irmão, fique atento para os próximos capítulos, porque quando ele está dizendo isso, Caim foi julgado 7, eu, porém, 70. Vezes 7, o que Lameque está dizendo é que eu não preciso de Deus para fazer justiça por mim. Eu faço com as minhas próprias mãos. Lembram que ele matou 2 homens? Eu serei vingado 70 vezes 7. E essa é a característica da descendência da serpente. Não recorrer a Deus. Abel é vaidade. Mas não precisa a descendência a semente da mulher se destacar, porque Deus é o destaque dela. A descendência da serpente, eles procuram se alienar de Deus, colocar Deus à parte, eles fazem justiça própria, eles acham que a inteligência e a habilidade própria deles é capaz de conduzi-los durante a história da humanidade, mas nós vamos ver que não. Nós vamos ver que a derrota deles final acontecerá. Então, essa é só uma questão de tradução, essa ideia de 70 vezes 7, mas é a ideia que está por trás. De algo infindo, limitado. Certo? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Se não tem, cale-se até quinta-feira. Vamos ficar de pé, a gente orar.